Em vez de entrar no debate também Elvio Sousa, é o secretário-geral do JPP, Juntos pelo Povo, um partido político que tem origem, como saberão, no concelho de Santa Cruz, na Ilha da Madeira, ou no arquipélago da Madeira. Propõe-se trabalhar para melhorar a situação dos portugueses, a situação e mexer com o custo de vida do país. O que é que significa isso em termos de prioridades políticas, se pudesse ocupar um lugar no Parlamento? Muito bem, antes de mais, boa noite. Cumprimentar os telespectadores, todos os colegas, Carlos Daniel e fundamentalmente os nossos imigrantes. Antes de mais, se me permite, Carlos Daniel, só referenciar que o JPP é se calhar o único partido que tem neste momento uma representação parlamentar na Assembleia Legislativa Regional, grupo parlamentar com 3 deputados, que ganhou há 8 anos uma autarquia. E essa característica garante não só a confiança do eleitorado, mas também uma capacidade de percepção dos problemas reais. E sendo um partido político, como aqui foi falado há pouco pelo representante do NOS, é herdeiro de um grupo de cidadãos e eleitores que não teriam possibilidade de ter pervivência no tempo, de ajudar as pessoas, de confiar também nos problemas e resolver os problemas das pessoas. Se não fosse pela via partidária, portanto, tivemos que nos juntar a ser um partido para constituirmos e defendermos a população, naturalmente que se não o fosse, não conseguiríamos... Mas isso fê-lo, teve sucesso a nível local, depois já concorreu mais que uma vez local, a nível regional e nacional. E a minha pergunta é se o seu objetivo é estar no Parlamento Nacional ou é ter um deputado madeirense no Parlamento Nacional? Não, o nosso objetivo é seguir aquilo que eu estava a dizer, é fazer um crescimento sustentado. Ganhamos uma freguesia, ganhamos um concelho, ganhamos uma região e, naturalmente, é fundamental ter uma representatividade na Assembleia da República. Custo de vida. Nós consideramos que, sobretudo nesta fase de pandemia e dado a uma situação que tem passado um pouco à margem da discussão política, que é, os preços estão naturalmente a subir. Não só a inflação, mas há uma espécie de imposto de sombra que caiu sobre os portugueses e sobre as famílias, sobretudo aqueles que menos ganham. Naturalmente, as empresas deparam-se com os preços da energia, mas também nós estamos em janeiro e tivemos os custos acrescidos, não só no preço da energia, nos combustíveis, na alimentação, no acesso à saúde. E, portanto, é preciso medidas concretas, e eu terei depois a oportunidade de falar, no sentido de reduzir o custo de vida dos portugueses. E essas medidas já estão definidas, quer dizer, é muito simples pensá-las e refleti-las. Em primeiro lugar, é reduzir a carga fiscal. Em síntese, depois poderá desenvolver. Reduzir a carga fiscal? Reduzir a carga fiscal e reduzir o peso da dívida do Estado e reduzir os custos do Estado. Portanto, para haver um equilíbrio orçamental e para haver uma maior eficiência no tratamento daquilo que é um país. Portanto, parece-lhe compatível reduzir a dívida e, ao mesmo tempo, reduzir a carga fiscal? Naturalmente que sim. Portanto, nós estamos com um peso de dívida em relação ao PIB de 135%. Em 2000 estávamos nos 50%. Mas a dívida resulta da acumulação de déficits, não é? Naturalmente. A carga fiscal? Naturalmente que sim. Portanto... Tivemos aqui um problema com a energia. Já se falou aqui dos custos da energia. Vamos falar da dívida. Fazer uma pausa e voltamos a todo momento, assim que seja possível retomar. Estava a dizer-me, e pedi-lhe que concluísse rapidamente, até porque já tem uma ligeira vantagem no tempo, que lhe parece compatível, depois poderá desenvolver, compatibilizar, portanto, ser compatível, juntar carga fiscal menor e dívida pública cortar também. Sim, é possível reduzir o peso da dívida e da carga fiscal se reduzirmos as gorduras do Estado. E nós já o fizemos. Em 2013, quando herdamos 50 milhões na gestão do município de Santa Cruz, sem austeridade, sem aumentar os impostos às famílias e às empresas, com eficiência e com redução de gastos, fizemos. Portanto, é completamente o que fez em Santa Cruz propõe para o país e já poderá desenvolver? Nada é impossível. É preciso gerir o Estado com eficiência e com otimização. No vosso entendimento, os grandes problemas do país e até que ponto a saúde está à frente dos outros ou não? Muito bem.
Eu penso que, já que estamos a discutir da saúde, a saúde deve ser a causa de todas as causas. Sobretudo neste ambiente de pandemia. É importante ter a percepção que nenhum governo, isto para termos um discurso ligado à terra que é fundamental neste momento, nenhum governo tinha um manual de sobrevivência, um manual de funcionamento para uma pandemia deste género, não é? E, portanto, eu suponho que a capacidade de resposta, nomeadamente das medidas que foram definidas e que culminou com um plano de vacinação razoavelmente bem, o aconselhamento científico, a audição de especialistas, a resposta do Serviço Nacional de Saúde, que deve ser assegurado obrigatoriamente pelo Estado, não só a educação, mas ser um serviço de qualidade e de excelência. Claro que nós temos problemas estruturais no Serviço Nacional de Saúde, temos quase 800 mil portugueses ou 900 mil portugueses à espera de médico de família, a capacidade de resposta para cirurgias não é a desejável, mas se me permite, nós não temos nenhuma muralha ideológica na contratualização com o privado. Desde que ele seja auditado, fiscalizado e com critérios, não há problema nenhum. Até porque, se permite também, Carlos, nós temos na autarquia, e é importante, neste caso, dar um exemplo da gestão autárquica, nós estabelecemos um programa de recuperação de pequenas cirurgias no concelho de Santa Cruz. Porquê? Porque as pessoas aguardavam 3, 4 anos por uma pequena cirurgia. Há pessoas que esperavam 3, 4 anos para ter uma operação aos olhos, como se costuma dizer, no âmbito da oftalmologia. Portanto, as autarquias aqui têm um papel decisivo na resolução e trazer felicidade à vida da população. E, portanto, um dos problemas mais graves, e contra isso é também importante referir, no que compete à região onde vive, na J-Toma da Madeira, nós temos, numa população de 250 mil habitantes, 118 mil atos médicos por realizar. São mais de 100 mil pessoas que aguardam por uma cirurgia, por uma consulta ou por um exame. Já agora uma resposta rápida. A Madeira andou à frente da maior parte do território nacional em algumas das medidas de restrição. Concordou com isso ou considera que houve excesso? Não, nós sempre seguimos aquele princípio da moderação. A moderação é o princípio basilar. Nós não dispondo, ao contrário de que sucedeu no continente, que havia uma civilidade tolerante, uma partilha, uma cooperação institucional entre o Primeiro-Ministro com os partidos políticos, nós, infelizmente, na Madeira, não tivemos essa cooperação institucional. Nós não conhecemos os estudos, quantas cirurgias, quantos exames, quantas consultas ficaram por realizar, comparativamente com o Serviço Nacional de Saúde, que divulgava trimestralmente esses valores. Portanto, a crítica que eu faço na gestão do Governo Regional da Madeira é, sobretudo, não ter tido esse espírito de cooperação institucional com os partidos políticos com assento parlamentar, no sentido de Mas era só para perceber se considerava, em termos genéricos, se houve restrições a mais ou não, porque obviamente estamos aqui a tratar de eleições estamos nacionais. Com uma média de 2 mil casos diários. Naturalmente a situação não está controlada como inicialmente assim foi declarado, mas justamente a capacidade de resposta de um arquipélago que tem as portas aéreas e portas marítimas, naturalmente podemos fechá-las e isolar. E conter mais facilmente uma circunstância dessas. Amanda, muito obrigado. Tem 4 fatores que pesam na sociedade portuguesa, em nosso entender, para assegurar rendimento, justiça social e fiscal. Primeiro, redução fiscal de impostos para as empresas, haver maior liquidez para o crescimento. IRC, portanto? Também. Segundo aspecto, emagrecer a despesa do Estado. Terceiro aspecto, subida progressiva do salário mínimo sustentado. E quarto aspecto, manutenção da segurança social para assegurar pensões e reformas. Medida essencial, a redução do IVA da eletricidade, a retoma do IVA da eletricidade aos 6%, que é um bem de primeira necessidade. E não volto a falar da eletricidade, se ainda falha a luz outra vez, e eu tenho que acabar o debate. E da dívida também. Estamos a chegar ao fim. Essa seria a fundamental.